A Conferência Mundial dos Determinantes Sociais na Saúde foi um evento que fez parte do movimento global sobre os determinantes sociais da saúde, constituindo um importante avanço para os objetivos desse tema. Foi realizada no Rio de Janeiro de 19 a 21 de outubro de 2011, para se chegar à definição de estratégias e metodologias de combate e ação sobre esses determinantes, e assim conseguir intensificar a promoção da saúde global. Além disso, é importante salientar a notoriedade dessa conferência a partir da abrangência adquirida pelo seu caráter global, que envolveu cerca de 120 países, com mais de 1.200 pessoas, sendo estas especialistas e representantes de diversas organizações e sociedades civis do mundo, o que foi algo que de fato mostrou de forma bem clara a posição de destaque desses determinantes da agenda global. No entanto, a atenção a essa temática foi obtida bem antes em teoria e alguns anos antes em prática em relação à Conferência Mundial, o que indica que houveram outros pensamentos e eventos antecedentes que foram fundamentais para desencadear uma gradativa progressão desse tema em âmbito mundial, que ocorreu em concomitância com a evolução da ciência e o desenvolvimento da saúde. Bem, nem sempre esse conceito amplo de saúde foi debatido e explanado em sociedade, sabemos disso, tendo em vista que essa era uma temática bastante negligenciada, tendo sua devida importância construída e consolidada ao longo da história, obtendo-se um progresso dos paradigmas do processo de saúde e doença na sociedade desde meados do século XIX, mas com significativos resultados apenas no fim do século XX. Como exemplo, nós temos Virchow, que foi o primeiro a formular em teoria sobre isso, dizendo que as condições sociais deviam ter um efeito relevante sobre a saúde e a doença. Tivemos outros pesquisadores que tiveram essa mesma corrente de pensamento, como Villermé, Chadwick, Engels, Tarlov, Krieger, entre outros. Já em 2005 foi criada a Comissão sobre os Determinantes Sociais da Saúde, que criou uma definição mais abrangente desses determinantes, baseada no modelo de Dahlgren e Whitehead, que é um conjunto de fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos, psicológicos e comportamentais, que influenciam a ocorrência de problemas de saúde e de seus fatores de risco na população. Essa comissão foi a responsável por iniciar na prática um significativo avanço no movimento global sobre esses determinantes, com o intuito de promover a nível internacional uma primeira tomada de consciência sobre eles para as populações das sociedades civis em torno de todo o mundo. Teve seu mandato finalizado em 2008, mas obteve um papel extraordinário, conseguindo diminuir as desigualdades em saúde entre vários países e, assim, reduzir as iniquidades em saúde. Analisando as conclusões dessa comissão, a Assembleia Mundial da Saúde, a OMS, em maio de 2009, solicitou à diretoria-geral da OMS a convocação de um evento mundial, justamente para debater e discutir novos planos para enfrentar as tendências alarmantes de desigualdades na saúde, através de ações que possibilitassem a implantação de políticas capazes de articular setores e parceiros em níveis local, nacional e global. No ano seguinte, em 2010, o Brasil se ofereceu na OMS para sediar o evento. A OMS aceitou a oferta do governo brasileiro e decidiu convocar de fato essa conferência. Os avanços na ciência da saúde auxiliaram a epidemiologia social na década de 70, em que deram origem aos conceitos de determinação social da saúde, construído a partir da apropriação das ciências sociais em saúde e relacionando os conceitos de saúde aos modos de produção capitalista e à formação socioeconômica. E também nós vamos ter dois epidemiologistas na década de 70, como Jaime Breyle e Elsa Cristina, em que eles vão estabelecer um duplo caráter no processo de saúde e doença, em que ele está dividido em processos biológicos, tanto processos biológicos quanto sociais, em que eles vão defender que o fenômeno de saúde e doença ele deve ser visto em toda a sua totalidade, considerando os processos gerais e particularidade e singularidade de cada indivíduo. Então, nós vamos ter o surgimento dos determinantes de saúde, que estão relacionados à habitação, escolaridade, dentre outros aspectos, e que se nós formos relacionar eles à nossa realidade, nós vamos ter que países como os Estados Unidos vai ter uma predominância de doenças como obesidade, câncer e problemas cardíacos, por causa do estilo de vida, do sedentarismo e também do consumo exagerado de fast food. E também, se formos comparar com outros lugares, como o continente africano,
em que as causas de morte elas vão estar relacionadas principalmente pela desnutrição e doenças pela escassez de saneamento básico. Então, com isso, nós vamos ter essa relação entre os determinantes de saúde e junto com a biologia e também com os aspectos sociais de vivência humana. Então, além disso, nós vamos ter vários pensadores como Nancy Andler, em que vai ser uma psicóloga americana da saúde, em que ela vai estabelecer o princípio de iniquidade da saúde, que vai ser dividido em 3 períodos. O primeiro, pobreza e saúde. O segundo, estratificação socioeconômica. E o terceiro, os aspectos que formam essa iniquidade, que são a junção de aspectos socioeconômicos. Então, também nós poderemos colocar que não há relação entre os macroindicadores de riqueza de um país com seus indicadores de saúde, pois o Brasil, em 2011, era considerado a sexta economia com maior PIB do mundo, e com os indicadores de saúde não tão agradáveis. E também nós temos o Japão, que é o país com maior expectativa de vida, não porque os japoneses fumam menos ou fazem menos exercício, mas porque é o país mais igualitário do mundo, com uma das melhores distribuições de renda. Então, nós vamos ter na iniquidade da saúde, em que os determinantes de saúde eles vão estar divididos em 2 partes, que são os aspectos físicos e materiais, como a infraestrutura comunitária, né, que são os aspectos de educação, transporte, saneamento, habitação e serviços de saúde, e também os fatores psicossociais, que são a percepção de desigualdades sociais, e também junto com o psicobiológico, em que ele, em uma sociedade desigual, vai provocar estresse e prejuízo à saúde dos indivíduos. Além disso, também nós vamos ter um termo denominado de capital de saúde, ou capital social, em que vai ser estabelecida a solidariedade e a confiança entre as pessoas, que no caso seria a coesão social, em que países com fracos laços de coesão social, eles vão ter uma maior inequidade em relação aos indicadores de saúde. Além disso, vamos ter o modelo de Dahlgren e Whitehead, em que em 1991 vai ser estabelecido, que no caso seria observando os fatores comunitários, em que vai ser dividido em os determinantes vai ser dividido em várias camadas, até individual, que está logo no seu centro, até as camadas mais distal, que vão estar relacionadas aos macrodeterminantes, em que a junção dele é que produz a equidade na saúde. Então, no Brasil, nós vamos ter o surgimento da Comissão Nacional dos Determinantes Sociais da Saúde, em que isso, em 1988, nós vamos ter a nossa Constituição Federal, em que vai garantir vários direitos sociais, como no seu artigo 6º, como a educação, a saúde, o trabalho, o lazer. Só que, em contrapartida com isso, nós vamos ter em 2016, 10% dos mais ricos são donos de 46% total de renda nacional. Nós vamos ter mais de 14 milhões de analfabetos, mais de 30 milhões de analfabetos funcionais, muitas crianças com evasão escolar, sem estudo. Então, a pobreza no Brasil é causada pela desigualdade social, fruto do processo de concentração do poder, da negação de direitos à população e péssima distribuição de recursos. Em que o Brasil é uma das maiores economias mundiais em relação ao PIB, não tanto quanto relacionado aos indicadores de saúde. Então vai ser necessário essa comissão dos determinantes sociais da saúde, que vai ser estabelecido em 13 de março de 2006, que vai ser uma resposta ao movimento global em torno aos determinantes desencadeado pela Organização Mundial da Saúde em 2005, no caso seria a Comissão Mundial, em que vão se tratar aspectos de igualdade, porque todos os eventos de promoção à saúde eles vão debater a igualdade. Só que a igualdade ela tem que estar relacionada com acessibilidade. Não adianta ter a instituição de saúde sem que as pessoas tenham acesso a essa instituição. Então, a igualdade mais a acessibilidade é que vai formar o conceito mais importante da saúde, que se chama equidade. A oportunidade de todos
em relação à saúde. Todos têm acesso e todos têm esse direito. Agora vamos dar continuidade falando um pouco sobre as principais discussões na Conferência Mundial sobre Determinantes Sociais da Saúde. Falou-se muito sobre as condições de saúde nas diversas partes do mundo e sobre a necessidade da redução das desigualdades sociais como uma medida efetiva para melhorar a saúde, além de ser uma contribuição para o desenvolvimento de uma maneira geral. Além disso, mediante a observação do comportamento das crises que explodem mundo afora, sejam elas sanitárias, ambientais, financeiras, chegou-se à conclusão de que são necessárias ações intersetoriais entre os países para que se possa atenuar esses problemas, pois o mundo está cada vez mais globalizado e é praticamente impossível lidar com esses desafios isoladamente. As estratificações sociais, as quais a conferência chamou de determinantes estruturais, tais como a distribuição de renda e preconceito étnico, eles influenciam muito na saúde e no bem-estar coletivo. Esse mecanismo ele é sustentado por vários fatores, como a governança e o modelo da educação, e é a causa última das desigualdades na saúde. Já sobre as estratégias, foram elaboradas algumas para melhorar a saúde, como o comprometimento político, ou seja, é necessário que o governo se comprometa na resolução desse entrave, criando programas de distribuição de renda e investindo nos hospitais, por exemplo. Equidade na saúde. É necessário que todas as pessoas tenham pleno acesso à saúde sem qualquer distinção em todos os lugares. Lideranças comunitárias. Pessoas que conhecem de perto a situação das comunidades e bairros. Essas poderão apresentar todas as demandas daquele local com muito mais propriedade. Ações globais. São políticas destinadas à redução das desigualdades de saúde. Também estão intimamente ligados a esforços relacionados a outras prioridades globais. O conjunto dessas prioridades está exaurido os modelos atuais de governança internacional e eles exigem que se desenvolvam novos mecanismos que superem os tradicionais. A ajuda externa é um bom exemplo disso. E por fim, o monitoramento, pois é necessário uma observação constante de tudo isso para que todos esses determinantes sociais sejam atenuados. A participação é uma questão-chave na criação de sociedades inclusivas. Contudo, não existe fórmula que garanta a participação nos processos decisórios. Toda participação que leva de fato a uma mudança na sociedade emerge dos movimentos sociais e em contextos específicos. Governos não podem produzir participação da mesma maneira que não podem produzir movimentos sociais. A colaboração entre diferentes setores quanto ao tema dos determinantes sociais, ações intersetoriais, é um dos instrumentos necessários para institucionalizar a saúde e a igualdade em saúde enquanto metas comuns da sociedade como um todo. Sendo assim, a construção da governança através da qual todos os setores têm responsabilidade sobre as condições de saúde é essencial para se conseguir isso, e inclui maneiras eficientes para se implementar metodologias de trabalhos integradas unindo setores diferentes, como já foi dito, ações intersetoriais. Construir a governança necessária para se agir sobre os determinantes sociais é uma tarefa complexa, que depende profundamente do sistema político dos países, dos atores que precisam estar envolvidos em cada contexto. Apesar de não haver uma receita em que se encaixe em todas as situações, é preciso que algumas questões comuns sejam respondidas pelos distintos modelos de governança, governança essa que pode ser aplicada para institucionalizar a saúde como meta comum da sociedade como um todo, tendo a equidade em saúde como parâmetro. A importância das conferências mundiais sobre os determinantes sociais na saúde, ela está pela necessidade de mitigar os entraves encontrados no ato de promover a saúde mundial como um todo. É nela que líderes e especialistas participam para discutir meios eficientes de melhorar o processo de saúde-doença, trazendo em pauta os problemas regionais de grande importância como o enfrentamento político-social. Esses movimentos internacionais têm grande importância para a promoção da saúde, haja vista que as desigualdades de cada localidade são levadas em conta, fazendo com que tenham pontos, ideias, propostas centradas na equidade. Isso significa o quê? Equidade consiste na adaptação de regras existentes à situação concreta, observando-se os critérios de justiça. Pode-se dizer então, resumindo tudo, que a equidade adapta a regra a um caso específico, assim de deixá-la mais justa. Além do mais, a conferência dá ênfase à fundamentação de progredir um movimento global para atuar
nos determinantes sociais com o objetivo de reduzir as distâncias de saúde entre países e dentro de cada país um curso de uma geração. Assim, constitui-se num importante espaço de intercâmbio para discussões de experiências e de conhecimento científico acumulado, permitindo dessa forma avançar na definição de estratégias e metodologias de ação, bem como catalisar uma ação global coordenada para combater as iniquidades em saúde. Desse modo, reformular os programas de saúde pública para que combatam os determinantes sociais de maneira coerente. Logo, abrem oportunidades significativas para que possam atuar associadamente na melhoria e, com isso, definir os pontos de acesso por meio das quais intervenções sobre os serviços de saúde são capazes de aliviar as desigualdades de saúde, uma vez que se tem a informação dos quais grupos se beneficiam dos serviços e programas, e o mais importante, que grupos não acessam os serviços ou recebem serviços de qualidade ruim. Nesse ato, especula-se as barreiras que se concentram nesses grupos, no qual muitas dessas barreiras serão externas ao setor da saúde, sendo, portanto, outros determinantes sociais. Assim, assegura-se que a atenção se estenda além dos serviços puramente curativos e inclua atividades de promoção de saúde e de prevenção de doenças.